Oi, William, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Daqui a pouco, aí às 8 a gente começa, tá? Maravilha, tranquilo. Obrigado. Computador, embaixo à direita, do lado esquerdo do mais, tem lá um botão gravar. Se não tiver, aí no mais, dentro do mais, eu acho que aparece. Oi, Lorena, boa noite, tudo bom? Olá, boa noite. Tudo bem, e você? Também. A gente vai começar mais ou menos às 8, tá? Só vou Tá esperar, ok. só vou esperar o pessoal se achar aí. Ok, combinado.
Oi, Jade, boa noite, bem-vinda. Então, pessoal, boa noite. São 8 horas, bem pontual aí, né? Enquanto a gente vai conversando, eu vou dar uns 5 minutos para o pessoal que está tentando se achar e entrar, né? Tá bom? É um prazer estar com vocês nesse curso, né? Como tutora, é a minha primeira vez como tutora né, curso de fitoterapia. Eu fui convidada pelos meus professores. Eu fiz o curso de fitoterapia em Ribeirão Preto em 2023, após lá de um ano, muito bom, aprendi muita coisa. E não sei se vocês querem abrir as câmeras e e deixar o microfone por enquanto no mudo, para a gente se conhecer, para a gente se apresentar. Nessa primeira parte, esses primeiros 20 minutos, a gente vai só se apresentar, né? Cada um vai dizer da onde que é, e o que que tá fazendo no momento, e o que que tá achando do curso e tal, tá bom? Então, eu vou me apresentar primeiro, tá? E aí depois cada um se apresenta, e aí depois a gente eu já vou compartilhar minha tela e a gente vai começar a fazer a palestra daí, tá bom? Então, eu moro em Blumenau, Santa Catarina, eu sou ginecologista, eu me formei na Universidade Federal do Paraná em 1997. Eu fiz residência no Hospital de Clínicas em Curitiba, no ano, de 98 e 99. Depois eu morei em São Paulo, capital, lá eu fiz vários estágios, enfim, plantões, aprendi um monte de coisa lá. E depois eu me estabeleci em Blumenau, onde eu já estou há 24 anos. Exerci a obstetrícia, fiz plantão, fiz tudo, de tudo um pouco, né? Hoje em dia eu já só estou no meu consultório. Hoje eu tenho 50 anos e eu estou no meu consultório, e faço mais a parte de climatéria e menopausa, hoje em dia, né? Atendo por telemedicina também e agora comecei a trabalhar com a fitoterapia há 2 anos, né? Então, a gente está junto, né, nesse curso e eu vou querer conhecer um pouquinho de cada um de vocês para escolher um ajudante. Aí eu vou precisar de um ajudante para o chat, talvez um voluntário ou uma voluntária. E, ó, tá correndo o tempo aqui, então daqui a pouquinho, mais uns 5 minutinhos aí a gente espera o pessoal entrar e aí a gente pode começar, né? Quem que quer se apresentar primeiro, tá? Se não quiser, abrir a câmera, mas pelo menos o microfone, falar da onde que é e, né? Quem que quer começar aí? Nós estamos em um, dois, três, quatro, cinco de vocês na sala aqui. Juliana, boa noite. Oi, William, Eu boa não, noite. eu não consigo abrir a câmera. Não tem problema, mas se apresenta para nós, então. Não, mas assim, eu não consigo porque eu acho que tá bloqueado aí mesmo. Não é porque eu tô com nenhum Ah, impedimento. é? Não Que... sei se outras pessoas conseguem, mas eu clico na câmera e ele dá uma mensagem aqui. Ah, então pode ser que o pessoal do suporte. Eu vou perguntar pro pessoal do suporte, tá? Enquanto vocês vão falando. O William quer ir se apresentando? Olá, boa noite. Boa noite. Oi, professora. Me chamo Viviane de Cássia, sou farmacêutica, Oi, Viviane. Você mora onde? no Rio de Janeiro. Uhum. No Rio de Janeiro, na capital mesmo. Isso, isso. Ah, é muito linda a sua cidade. Você nasceu aí mesmo? Nasci.
Ah, é muito lindo. Eu sou muito fã do Rio de Janeiro. E você faz o que aí, Viviane? Eu trabalho na atenção primária, numa clínica da família pela prefeitura. Uhum. E qual que é a tua profissão? Sou farmacêutica RT, responsável técnica. Farmacêutico. Ótimo, vou precisar de farmacêutico hoje para me ajudar. Ah, que bom, o William conseguiu abrir a câmera. E aí, William, se apresenta então. Deu certo agora. Eu caí, Uhum. mas acho que era só uma atualização. Então, boa noite a todos, né? Obrigado aí pelo acolhimento nesse momento inicial. Meu nome é William, eu sou baiano, né? Atualmente eu moro há 3 anos no Paraná e eu formei na Universidade Federal da Bahia, tá? Depois eu me especializei em saúde coletiva, né? E medicina de família e comunidade, que é onde eu atuo desde a minha formação, né? Eu vou fazer 10 anos de atuação na atenção primária e atuo na docência também, né? Então, atuo docência nas universidades, atuei na Unicentro, atualmente eu estou na UFPR aqui do município de Toledo, né? E estou também na tutoria da especialização em medicina de família e comunidade, faz parte, né, é um dos braços aí do programa Mais Médicos, então eu faço a tutoria pela Federal de Santa Catarina, sou tutor, né, no caso da especialização, e também do programa de residência, né, faço coordenação de programa de residência em medicina de família e comunidade. Muito bom. O William está em Toledo. Eu comentei, né, William, que tem um colega meu que está aí em Toledo também, que é neurologista. Ah, sim, maravilha. E você está na Federal do Paraná, então. É, aqui eu tô, como eu mudei, tem 2 meses que eu tô aqui, né? Então Uhum. acabei desfazendo meus vínculos com o Unicentro, lá eu já era efetivo, né? Atualmente na UFPR eu tô como preceptor, né? Muito legal. Que E bom. aqui tem uma fitoterapia, né? Então eu já tinha feito o curso de fitoterapia, mas no município que eu atuava não tinha, a gente não tinha nada lá, né? Então você acaba, digamos assim, atrofiando algumas habilidades, alguma coisa que você aprendeu já que você não utiliza, né? Sim. Aqui em Toledo a gente já tem farmácia própria de manipulação e algumas formulações a gente já tem aqui. Então me aproximei de novo da fitoterapia e acabei ingressando nesse curso, né, para aprender, né? Muito bom, William. É legal, né? A gente conseguir colocar em prática, fica mais fácil, né? Sim, né? Eu particularmente acho difícil, né? Eu já tinha feito um outro curso. A Itaipu também está com curso em andamento, eu também estou participando. Agora a gente vai para a parte prática, já fiz a teórica, mas assim, eu vi que você comentou, inclusive, em um fórum lá, né, a parte da farmacocinética, essa questão, assim, para a gente que não é da área de farmácia, eu pelo menos acho difícil, É né? verdade, eu me bati, sim. Difícil. Olha lá, nosso chefe entrou aqui, vou deixar ele falar um pouquinho, acho que ele quer se apresentar, daí a gente continua as apresentações, tá bom? Oi, professor Boa noite, Fábio. tudo bem? Tudo bem? Não estão conseguindo abrir a câmera aí? Pois é, o William conseguiu. Agora O a William gente está conseguiu. fazendo as Cadê o resto do pessoal? apresentações. Ninguém vai falar oi para mim? Aparece aí, ah lá, ó. Daiane conseguiu. Que é assim, Juliana, ó, aluno é aluno em todo lugar. Eles querem dar esse golpe que não consegue ligar a câmera, tudo mentira, viu? Olha lá. Não, que bom, ó, já Que conseguimos, ó, bom. tá aumentando. Eu Aí, sou tutor também, então eu compartilho dessa não situação, é? então É já deixo assim a minha mesmo. aberta, tá? Ah, bom, vou deixar de atrapalhar. Daqui a Tá pouco eu bom, dou uma obrigada. passadinha de volta aí. Legal, obrigada, Fábio. Então, vamos para a Daiane agora? Daiane, pode ser você a próxima? Pode sim. Então me conta, da onde você é e qual que é a tua profissão, onde você está trabalhando hoje? Então, boa noite, pessoal. Eu sou enfermeira, estou trabalhando na atenção primária aqui no meu município. Sou de 13 Itilhas, Santa Catarina. Trabalho agora há uns 4 anos. Eu tenho uma carga assim da profissão da enfermagem há uns 20 anos, mas na atenção primária agora estou há 4 anos só. Iniciei há pouco tempo. Legal, obrigada. Lorena, fala você agora. Boa noite.
Chamo Lorena, eu sou médica da família, moro aqui em Recife, trabalho num posto de saúde e me interessei pela fitoterapia por conta de tentar outros tipos, né, de tratamentos para os pacientes, além de só a medicalização, realmente. Eu já tinha participado de um curso aqui, mas foi uma coisa bem superficial, e aí queria me aprofundar. Que bom, bem-vinda então. Obrigada. Agora, a Jade, pode ser? Oi, Jade. Eu sou a Você tá Jade, no eu sou mudo médica. ainda o microfone, eu acho, Jade, ou o volume. Aumentar um pouquinho, talvez. Tá me ouvindo? Não? Tô te ouvindo agora. Eu sou médica, eu sou gaúcha da região metropolitana de Porto Alegre. Me formei lá em 2023 e 23 e agora eu faço residência de medicina de família e comunidade Santa Catarina, em Garopaba. A minha região é É região. lindo Garopaba também. Tá A concorrendo com o minha, Rio de Janeiro agora. Não, Rio de Janeiro é difícil de concorrer, né? Mas Garopaba é lindo também. a minha região é uma região rural e daí eu quis, assim, tem bastante pacientes que gostam, né? Bastante idoso, pacientes jovens também que gostam bastante dessa parte dos fitoterápicos e daí eu quis fazer para aprender mais sobre isso. Legal, muito bom. E agora acho que só tá faltando a Viviane se apresentar, né? Que a Daiane já foi. Viviane Cássia tá online? Não? Tranquilo. Então vamos. Deixa eu ver se no chat se tem alguém aqui. A Jade, o William só. Eu vou precisar de alguém para me ajudar no chat. Quem que se candidata assim? Às vezes eu vou estar no meio da palestra e se tiver alguma pergunta, alguma coisa quiser ler para mim. Quem que pode me ajudar? O William, talvez que já é tutor? Pode Posso ser? fazer? Legal. Então, se Pode. tiver alguma coisa no chat, pode me interromper, não tem problema, tá? Então, vamos começar para a gente não atrasar, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela inteira, do meu computador. E aí, para eu pegar a palestra aqui para a gente começar, então. Vamos lá, nosso caso número um. Instaurar. Vocês estão me ouvindo, né? Tudo certo? Tá, então vamos lá. Então, pessoal, começando aqui pontualmente, para a gente acabar pontualmente, né? É, a gente já se apresentou, né? Temos aí, que bom, tem as três áreas, né? Tem médico, tem enfermeiro, tem farmacêutico, então a gente tem de tudo um pouco, que vai ser muito bom. E para começar, como a gente vai ficar junto até setembro, vão ter outros encontros e também tem o fórum, o grupo de WhatsApp. Para começar o trabalho, eu gostaria de a gente fazer uma pactuação para o trabalho em equipe. O que que é isso? É que vocês sugiram regras para o nosso grupo trabalhar juntos, né? Então, assim, eu vou começar com uma ideia e aí eu vou sair aqui no ESC para ir escrevendo essas ideias, tá? Eu vou começar por uma que é câmera ligada e microfone desligado. Mas é uma sugestão, tá? Tá? E aí cada um vai dando uma. Pode ser no chat, aí o William me ajuda, eu vou escrevendo aqui. E vocês podem sugerir o que que vocês acham interessante nesses 6 meses aí que a gente vai conviver nos nossos grupos. Pode ser no microfone ou pode ser no chat. E aí, quem tem alguma ideia? William, você que já faz esse trabalho, o que que você acha? Essa pactuação de câmera ligada a gente sempre propõe também, né? E eu acho que uma ideia que a gente utiliza também é o final de cada encontro, cada um dá uma sugestão ou falar o que achou, né? Ou tentar fazer uma, um resumo daquilo que conseguiu levar daquela aula, né? Então,
Acho que são pontos interessantes para a gente trabalhar também. Uhum. Certo, gostei. Quem mais tem alguma ideia? Normalmente o pessoal pactua limite de atraso, assim, né? Não sei. Isso. Pontualidade, posso colocar? Uhum. Muito bom. Que mais, gente? William já falou. E a Lorena que já falou? Quem Não, quer? foi Jade que falou. Jade, Eu quer dar ia alguma sugerir essa questão ideia? da pontualidade também, mas já foi falada. Estou Uhum. pensando aqui em algo. Ó, eu vou copiar uma regra que eu achei bem legal. Vocês viram o professor Fábio, né? O professor Fábio, que entrou na nossa sala e saiu, ele é o coordenador do curso, né? Ele tem uma regra que é a regra de Vegas. Vocês já viram falar da regra de Vegas? Não. Então, a regra de Vegas é assim: o que acontece em Vegas fica em Vegas. Acho que Las Vegas, né, é uma cidade que todo mundo vai para aprontar um monte de coisa. Então, ele diz assim, ó. O que a gente, aqui a gente está num grupo para aprender, mas a gente vai se expor, expor nossas ideias, falar sobre pacientes. Então, o que acontecer aqui é entre a gente, entendeu? Tipo, essa questão do sigilo é bem importante, porque a gente está aqui para crescer, para aprender, mas o que ficar aqui é aqui dentro, né? Tipo, não sair daqui, digamos assim, né? Tem mais alguém que tem mais alguma ideia? A Jade falou? Eu acredito que respeitar a fala do outro, né? Quando o outro estiver Muito falando. bem. Isso estava faltando alguém falar mesmo. Respeitar a fala do outro. Sabe o que? Hoje a gente está em pouca gente, né? Não estamos em muitos. Mas quando tem muita gente, às vezes dá até para usar aqui no Zoom para levantar a mãozinha para cada um falar na sua vez, né? É, então é muito bom respeitar a fala do outro. Também talvez não repetir o que o outro falou, né? Também acho que é interessante. Então, o William já foi, a Lorena já foi. Viviane, alguma ideia? Oi, sim, professora. Eu pensei em falar de alguma experiência exitosa que a gente, né, a gente aconteceu, contar essa experiência de exemplo, né, usando a fitoterapia, ou numa clínica da família, não sei, ou um local de trabalho, né? E assim, cada um de nós falar sobre, entendeu? Trocar experiências, né? Sobre Isso. casos, você diz, né? Casos, isso. Clínicos de fitoterapia. Muito boa ideia. Eu acho que a gente pode crescer muito. Essa primeira reunião nossa agora, ela tem o objetivo mais da gente falar sobre essa questão da introdução, que é a forma farmacêutica e interação medicamentosa. Mas nossos próximos módulos e reuniões vai ser muito sobre clínica mesmo. E sim, eu acho que trocar ideias sobre clínica e receitas e tal, receituário, que receitar para os pacientes vai ser o mais interessante. Então, mais alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu colocaria um último aqui, que é usar o celular com parcimônia, tipo, a gente focar mais em estar aqui no momento presente e aproveitar e curtir a aula e as nossas discussões, certo? Então, aqui já está tudo anotadinho, depois eu vou colocar isso no fórum para nós, tá? E vamos voltar aqui para a palestra. Deixa eu colocar no modo apresentação de novo. Vocês estão vendo o slide direitinho? Tudo certo? Sim, Tudo certo. Beleza, então tudo vamos ótimo. começar. Então Qualquer tá, dificuldade de pessoal. slide aqui, eu vou avisando também. Ah, ótimo. Então, o William fica de meu assessor aí, tá, William? Então, a gente vai falar de uma planta que eu particularmente gosto muito, que é a Micânia laevigata, né, o guaco. Existe a Micânia glomerata também,
mas a Levigata é a nossa micânia, né? A micânia mais típica do Brasil, né? E é uma planta muito importante para nós a nível de SUS e a nível de Brasil, porque é uma planta da Mata Atlântica, né? E ela é muito utilizada pela população para a parte do sistema respiratório, né? Então, eu vou apresentar o caso clínico, que é sobre o guaco. Vamos lá. Então, a nossa paciente é uma mulher de 35 anos, casada, mãe de dois filhos. Ela é fisioterapeuta e trabalha numa clínica de reabilitação neuromotora. Ela mora em uma chácara na zona rural e nega possuir animais de estimação, o que eu achei bem interessante, pessoal. Olha só, uma mulher de 35 anos, casada, mãe de dois filhos, que mora numa chácara e não possui animais de estimação, eu achei ela suspeita. Mas brincadeiras à parte, eu só consegui achar dois motivos para ela não ter animais de estimação. Que ela tem asma ali diagnosticada há 20 anos, né? Inclusive ela faz uso de corticoide inalado. E porque, de certo, ela trabalha muito, né? Trabalha, é mãe de dois filhos, certo? Não tem tempo, né? Porque é muito comum quem mora em chácara e tem filho ter animal de estimação. Ela também tem diabetes mellitus tipo 2, o que me chamou a atenção, né? Porque ela é nova ainda. E faz uso regular de metformina, que é o Glifage, 850 miligramas, um comprimido 2 vezes ao dia, que é bastante, né? Com as refeições, e empagliflozina, 10 miligramas, que eu, como ginecologista, confesso que tive que olhar o que era empagliflozina, porque eu não estou acostumada a receitar isso, e aí eu vi que é o Jardiance. E aí eu lembrei que tem pacientes minhas que às vezes tomam Jardiance e tal, daí o nome Jardiance me foi mais conhecido. Então ela tem É, diabetes e usa. o, Oi, o William. parente dessa medicação é a dapagliflozina, é a mais Tá. conhecida e hoje, inclusive, está disponível no SUS, né? Ah, Por sinal, ela foi a última medicação, agora em março de 2025, incluída pelo Ministério na farmácia popular. Né? Então, a ótimo. parente dela é uma medicação muito utilizada, né? Inibidor de DPP-4, a gente tem colocado na rotina dos pacientes diabéticos. Perfeito, muito bom. E você lembra algum nome comercial desse medicamento que você falou agora? Sim, o nome mais comum dele é o Forxiga. Ah, o Poxiga. É. Forxiga. Forxiga, Forxiga Isso, é bem conhecido, né? É o que eu te falei, eu, é, como ginecologista, eu vou precisar da ajuda de vocês aí. maravilha. Legal. Então, aí tem a asma, né? Opa, voltar aqui. Fora isso, não tem mais nada. E aí ela tava com uma tosse, né? Seca há 5 dias. E por conta própria, ela foi lá e comprou um xarope de guaco numa farmácia comum. E embora ela esteja se sentindo um pouco melhor, ela veio procurar né, a unidade de saúde para saber se ela está fazendo alguma coisa errada, tá? No exame físico tá tudo bem com ela, tá tudo certo, a pressão tá normal, frequência cardíaca, ausculta pulmonar, dados, né, bom estado geral, corada, hidratada, sem nenhum problema. E as indicações clínicas do guaco aqui é o alívio sintomático de afecções produtivas das vias aéreas superiores, né? Porque o guaco vai melhorar essa eliminação da secreção, né? E ele também é broncodilatador, facilita a respiração. E as contraindicações do guaco, né? Então, lembrar que o guaco, a micânia, né, é contraindicada na gestação, como a maioria dos fitoterápicos, na lactação e para menores de 12 anos. Na maioria das vezes, os fitoterápicos são contraindicados para esse público por falta de estudos clínicos, não porque realmente é contraindicado, mas por falta de estudos. O uso contínuo do guaco não deve ultrapassar 15 dias, mas ela só está usando há 5, então tudo certo. E o tratamento ele pode ser repetido se necessário, mas tem que fazer uma pausa de 5 dias. O guaco em doses altas ele pode provocar efeitos colaterais, como vômitos, diarreias, sintomas de dor de estômago, enfim. E pelo risco de sangramento, é bom evitar usar ele junto com anti-inflamatórios e também não usar junto com anticoagulantes, pois as cumarinas, que é o principal marcador do guaco, né, o principal
fitocomplexo, a principal substância ali, né? Pode potencializar o efeito do medicamento e antagonizar a atividade da vitamina K, que é um marcador, né? E o uso prolongado do guaco também pode provocar taquicardia, vômito e diarreia. E recomenda-se maior critério na administração do guaco em pacientes com quadros respiratórios crônicos. Então, é mais para quadros agudos, né? Vamos evitar. Paciente está com tosse há muito tempo, pode ser outra coisa, né? Então, pode ser uma tuberculose, até um câncer. Então, isso tem que ser investigado melhor. Não dá para simplesmente é, só dar um xarope de guaco, né? Então, agora a gente vai fazer uma pausa para discussão. O que mais você perguntaria para essa paciente? O que que você acha importante? A frequência da tosse, tem algum horário do dia que ela tem mais os sintomas? Uhum, certo. Mais alguém acha alguma coisa? Se teria alergia a algo. Uhum, alergia. Bom, ela tem esse componente da asma, né? Então ela tem um certo grau de alergia. Eu perguntaria melhor sobre a tosse também, como é que é, para excluir que não seja uma crise de asma. Uhum, excelente. Fatores desencadeantes, é importante saber, né? Se ela percebe tanto fatores desencadeantes, fatores de piora ou melhora. Uhum, certo. Também se tem presença de sangue, né, no escarro. Isso, para a gente ver se não é uma coisa mais grave, né? Sim. Certo? Excelentes. Achei que foram muito boas as perguntas. Então, o que a gente perguntou também para essa paciente é qual era o xarope que ela estava usando, tá? Uhum. E ela comprou na farmácia esse produto, né? Um produto industrializado, que é um produto tradicional fitoterápico, que não precisaria de receita, né? Indicação médica, tanto é que ela foi lá e comprou sozinha na farmácia. E ela começou a tomar uma colher de sopa 3 vezes ao dia, por 5 dias, tá? Então, essa foi uma das perguntas que a gente fez para ela. A gente também perguntou se ela tinha exames recentes, e ela falou que tinha uma hemoglobina glicosilada de 6,5, uma glicemia de 112 e um hemograma e lipidogramas normais, tá? E você faria algum exame rápido hoje nessa paciente? Oi, professora. Pode ir. Vivi. Oi. É, ela é diabética? Eu esqueci, eu não prestei atenção. Isso, ela tem diabetes Pois tipo 2 e é, tá usando medicação. Uhum. tem que ter cuidado. O diabético ao usar as medicações, geralmente xarope contém açúcar, né? Tem que ter Muito cuidado na bem. composição, tem que verificar isso aí. A glicada dela estava 6,5, né? Isso. Está um pouco alta. Assim, eu não sou médica, né? Mas os Mas, médicos estão aí podem falar, mas seria na função da diabetes mesmo dela, entendeu? Uhum. exata. Muito bom. Talvez verificar na consulta, né? O HGT lá na hora. Isso, também. Muito bom. É isso aí, gente. Olha só, o exame que foi feito foi uma glicosimetria capilar e deu 156. O que que vocês acham dessa glicosimetria de 156? Alterada. Alterada, isso aí. Acima de quanto que é alterada? Ali 126, né? 126. É isso aí. E não gestante, né? Vamos dizer. Uhum, isso aí, muito bem. Então, e aí vocês acertaram, né? O xarope para ela não tá dando certo, né? Olha como é que tá essa glicose de jejum, né? Dela não tá nada legal. Opa, deixa eu minimizar as câmeras aqui. Então, aqui a gente fala um pouquinho da asma, que teve alguém aí que comentou, né, que a asma pode ser agravada por diversos fatores, incluindo infecções respiratórias. Então, o fato dela estar com uma infecção respiratória pode piorar esse quadro de asma dela. Outras coisas que podem piorar a exposição a irritantes, como fumaça de cigarro, poluição, condições alérgicas, que também foi falado. E é fundamental que a paciente tenha um diagnóstico claro
e que a asma esteja sendo monitorada por um profissional de saúde. E sobre interações medicamentosas, como a paciente já faz uso de medicamentos para controlar o diabetes, é crucial avaliar possíveis interações entre os fitoterápicos e os medicamentos antidiabéticos. Algumas plantas podem afetar os níveis de glicose no sangue, potencializando ou reduzindo o efeito dos medicamentos. Vocês conhecem alguma planta que interfere na glicose dos pacientes? Vocês lembram de alguma? É que ainda a gente está no começo, né, pessoal? A gente ainda não estudou muito bem essa parte. Mas se alguém É lembrar muito de comum o alguma. pessoal falar da folha da goiaba, né? É, Popularmente eles falam bastante, né? Eu já certo. trabalhei em um posto que tinha um pé de goiaba na porta e eles falavam, não, o tratamento tá ali fora. É verdade, ela é usada para muita coisa, né? Então, mas assim, ó, que as plantas que mais ajudam assim a para baixar a glicose é a baunilha, que é a pata de vaca, né? O jambolão, não sei se vocês já ouviram falar do jambolão, que é o Syzygium cumini, e o Anacardium occidentale, que é o cajueiro, né? Então, são árvores bem comuns do Brasil e que ajudam a baixar a glicose. E planta que aumenta a glicose só tem o alcaçuz, que é a glicirrhiza, tá? Então, mas assim, só para ilustrar essa parte da glicemia ali, tá bom? Então, já vou passar aqui pro próximo. Então, gente, vamos resumir um pouquinho o caso dessa paciente. Quais são os problemas atuais dela? O que que a gente tem de diagnóstico para essa paciente? Qual é o resumo do caso dela? Ela é uma paciente de 35 anos, diabética, né? Tem uma história de uma asma Uhum. e se apresentou nessa última consulta com um quadro agudo. Muito bem. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não sei se poderia colocar com a diabetes descompensada. Certo, isso mesmo. O uso inadequado ali do guaco, da forma errada, assim, por ser xarope, né? Para ela não dá. Meu, vocês acertaram tudo, assim não tem graça. Essa turma tá muito boa, porque vocês acertaram tudo que era para falar. Olha só, vou passar aqui para vocês. Então, os diagnósticos dela é asma, né? Que vocês já tinham citado, diabetes, a tosse aguda, né? Que é a infecção aguda agora, o uso do xarope, né? E até descompensando a glicose. Então, vocês acertaram tudo, fechou tudo aqui, tá? Vamos pro próximo. Aqui, só para ilustrar, esse slide mostra a fórmula do xarope de guaco, né? Da micânia, os componentes, né? Aqui com o açúcar, né? Com a tintura, né? Feito com a tintura da planta, então que não seria adequado para ela. Bom, a gente já respondeu essa pergunta, né? Que essa não é a melhor forma farmacêutica para ela. Vocês já mataram a charada lá atrás nos primeiros slides. E qual outra forma, então, que poderia ser utilizada para ela? O que vocês acham? Qual outra forma farmacêutica? O próprio xarope sem açúcar, né? No, Uhum. no curso ali tem uma das perguntas, um dos questionários tem uma situação parecida. Eles sugerem o xarope sem açúcar. Muito bem, William, um xarope dietético. Excelente. Uhum. Que mais que a gente pode usar para ela? A folha seca, fazer infusão. Folha seca. Uhum. É uma paciente que não tem relato de dificuldade de deglutição, né? Poderia ser cápsula também. Uhum. Certo. Cápsula do que? Droga vegetal, de repente? Sim, Não sei se a própria tintura se pode fazer ingestão. Tintura. Ó, já Folha temos seca, aí. Quem mais? perdão, folha seca seria o chá, né, professora? Chá.
Uhum, já vamos falar sobre isso. Uhum. Ah, tá. Não, tá certo? Você falou, é isso aí. Só vou detalhar melhor como fazer esse chá, tá? Então, ó, vocês falaram do xarope dietético, super certo. Da infusão, a gente vai falar sobre a decocção também, vamos esmiuçar um pouquinho isso. Cápsula de droga vegetal e tintura. Alguém lembra de mais alguma coisa? De mais alguma forma farmacêutica? Estamos com tempo. É o pó, né? A folha triturada. Aí eu não lembro o nome agora, mas é a folha triturada diluída, né? Como fosse a infusão, mas não com a folha seca. Com a folha fresca, tu diz? Com a folha fresca ou então a folha seca triturada em pó. Eu lembro que Uhum. teve não lembro o nome agora, o nome correto, mas teve uma atividade nas primeiras, que falava também do pó. Sim, é o que o William falou, dá para fazer a cápsula da droga vegetal, né? Uhum. Ou dá para usar o pó para fazer o chá, de repente se colocar num sachê, né? Dá para fazer o sachêzinho do chá também, é uma ideia boa. E mais alguma coisa? Alguém lembra? Então, pessoal, vou passar aqui o próximo. Ó, então aqui o que vocês falaram, né? Da infusão ou decocção, tá? O que que acontece? A micânia, que é o guaco, existem dois tipos, duas espécies, né? A micânia levigata e a micânia aglomerata, né? Vocês já viram um pé de guaco? Quem aí já viu um pé de guaco? Não, nunca vi, não. É, Não, não. eu tenho plantado, eu até tenho uma folhinha aqui para mostrar para vocês. Ó, opa, aqui é uma folha do guaco, tá? Essa que eu tenho é a Micânia levigata. Ele é uma trepadeira, ela vai subindo e vai agarrando assim na cerca, sabe? Ela é uma trepadeira. É, a levigata é a mais comum na nossa região. A aglomerata já é bem mais difícil de encontrar. Mas a aglomerata é o que tem nesse chá de guaco aí da Herbarium, tá? Ali é a aglomerata. E a folha de uma e da outra é diferente. A folha da levigata, ela é mais alongada e ela é mais coriácea. O que que é mais coriácea? Ela é mais grossa. Então, se você passa a mão nela, ela é mais durinha, ela é mais espessa. E aí, fazer o chá dela não dá muito certo, que é a infusão. Então, da folha da Micânia levigata, a gente faz a decocção, que é picar ela, né? Cortar. A folha fresca, depois mais para frente tem um slide, mas a gente usa duas folhas pequenas ou uma folha grande para uma xícara de chá e a gente corta ela e ferve ela 5 minutos, né? Para daí fazer o chá. E se for aglomerata, daí seria infusão 5 minutos, né? A diferença basicamente delas é o teor de cumarina, a levigata, que é a nossa, ela tem mais cumarina. É, mas a aglomerata ela faz o mesmo efeito praticamente porque ela tem outros componentes, outros compostos e por isso o efeito dela é semelhante, tá? Mas elas são um pouco diferentes nessa questão do formato e a aglomerata a folhinha ela é mais lisinha, ela é mais, também ela não é muito grossa. Ela é uma folha mais delicada, mais fina e aí é melhor, dá para fazer a infusão, tá? Então, tem essa questão da infusão e da decocção, que seria excelente para essa paciente, que daí, se tivesse um pé de guaco ou tivesse disponível a folha fresca, a gente poderia usar para fazer e poderia fazer sem açúcar. É bem agradável o chá de guaco, é um chá bem gostoso, não é ruim de tomar, o sabor é agradável. A tintura é feita com a folha seca, né? É usado um líquido para extrair, é um derivado vegetal. Então, é usado um líquido para extrair o medicamento e da folha seca, né? Pode ser por maceração, percolação. E aí a paciente vai tomar 1 a 3 gotas por quilo de peso, 2 a 3 vezes ao dia. Só que nessa paciente em especial,
eu não acho muito bom porque tem álcool. A tintura tem álcool e como ela tem diabetes, talvez não fosse o ideal, tá? Aí tem o extrato fluido, que aí também é um derivado vegetal, só que o álcool é evaporado no extrato fluido, então não seria tão prejudicial. Só que vai muita droga vegetal para produzir o extrato fluido. A relação droga-extrato é sempre 1 para 1. Então, tipo, para 1 quilo de planta, 1 litro de extrato fluido. Então, ele é mais difícil de ser produzido. Ele é mais usado em crianças, por exemplo, e ele não tem o álcool, né? O xarope dietético que o William falou seria uma excelente opção. O xarope dietético, deixa eu ler detalhes para vocês aqui do xarope dietético. Ele não contém açúcar e nele se utiliza como agente espessante a carboximetilcelulose sódica e como edulcorantes a sacarina e o ciclamato. Esse xarope ele é indicado para pacientes com sobrepeso ou diabéticos e pode ser utilizado como veículo para fármacos hidrossolúveis. Então, seria uma boa opção. O extrato seco. O extrato seco, pessoal, é também um derivado vegetal, é em pó, é sólido, né? Que vocês estudaram nesse módulo. Ele também é tirado geralmente com álcool, né? Com etanol. E aí é destruída a celulose da planta. Então, aquela parte da planta é, mais dura e tal, quando tem o extrato seco, já é separada só os constituintes químicos mais importantes. Então, ele vai estar mais concentrado, né, do que a droga vegetal. Então, é uma opção. O extrato seco geralmente é comprado pronto pelas farmácias de manipulação, porque ele é feito por meio industrializado. E aí ele pode ser, a gente pode mandar fazer o extrato seco na farmácia de manipulação, ou existem às vezes alguns produtos na própria farmácia normal industrializado. E a droga vegetal em cápsulas, que nada mais é que a planta trituradinha, pulverizada, bem picadinha, colocado nas cápsulas, né? Então, para ela, eu acho que a melhor opção seria infusão ou decocção, que dá para fazer sem açúcar, a da folha seca ou da folha fresca e o xarope dietético. E também teria extrato seco e a droga vegetal, né? Extrato fluido é mais difícil de conseguir e a tintura teria o álcool, seria um problema, né? Vocês têm mais alguma dúvida até aqui? Querem perguntar mais alguma coisa? Até aqui? Estamos com tempo. Não? Podemos continuar? Então vamos lá. Então, supondo que essa paciente tenha disponível essa planta na unidade de saúde, que formas de preparo poderiam ser sugeridas a ela? A gente já viu aí, né? A própria questão se for a folha da bicanha levigata, que ela é um pouco mais grossa, o processo de decocção. Então, ferver a folha junto, a folha rasurada ali, cortadinha, duas pequenas ou uma grande, em 5 minutos, ferver junto. Ou a folha se for micanha glomerata, né? Processo de infusão por 5 minutos. Uhum, Seria uma alternativa. muito bem. Então, pessoal, mais alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não, Vai lá, Patrícia. não, eu tinha pensado a mesma coisa. Uhum, Acho que é a maneira mais prática, né, de ofertar a medicação, ela sendo diabética. certo. O xarope do guaco é o mais popular, né? Vocês concordam, né? Quase Uhum. todo mundo que a gente ouve falar que usa o guaco para tosse usa na forma de xarope. E aí, no caso dela, que é diabetes, a gente usaria o xarope dietético. E eu acho que a segunda opção seriam o chá mesmo, né? Seria a infusão ou a decocção daí da folha seca, que a gente vai detalhar um pouquinho aqui na frente, ou então a gente faria a decocção ou a infusão, que daí também seria sem açúcar, né? Então vamos lá, vamos ver o que que tem de resposta aqui.
Então, vou ler aqui para vocês. Então, para decocção, é colocar as folhas secas da micânia. Aqui eu não entendi esse água destilada, eu até dei risada hoje, eu falei com os professores, porque a gente é a água da torneira que a gente ferve, né? Quem que usa água destilada para fazer chá? Eu não sei. Se alguém usa, eu nunca usei. Então a gente prepara aqui por decocção por 5 minutos, daí filtra, né? Essa quantidade aqui, pessoal, das folhas, é interessante a gente conversar sobre isso. O que que acontece? Na farmacopeia, às vezes a gente vai ler e a quantidade das folhas ali para preparar o chá é muito grande e na prática aquilo não vai dar certo. Às vezes é muita folha. Então, por exemplo, pega o chá de macela, que é uma florzinha, que é aquela camomila brasileira, eles mandam usar, eu não me lembro agora a quantidade, mas nem cabe numa xícara o que está escrito lá para usar. Então a gente sabe que não está certo. Na Lá na Terra de Ismael, na Farmácia da Natureza, eles fizeram um livro sobre isso, de preparação extemporânea. E testaram todos os chás e qual a quantidade, como fazer. E lá tem bem certinho, lá dá mais certo a quantidade, tá? Mas no caso da micânia, eu vou mostrar para vocês bem certinho como é que faz o chá aqui para não ter erro, tá? Aí a tintura, né? No caso, aqui é como faz a tintura, ninguém deve fazer em casa a tintura, nem a alcoolatura, a gente nunca deve estimular os nossos pacientes a fazerem as preparações em casa, tirando um chá ou uma decocção, né? O ideal é não estimular eles a fabricarem um xarope em casa, por exemplo, também, tá? Mas aqui explica como fazer a tintura, no caso. Tentar fechar aqui. Isso. A tintura seriam pesar 100 a 200 gramas de folha seca, rasurada, né? Colocar num frasco de vidro âmbar para não ter luz ali dentro, para não prejudicar essa tintura. Em seguida, adicionar 1.000 ml de álcool a 70%, geralmente é o líquido extrator, geralmente é o álcool. Tampar bem esse frasco e deixar a planta em maceração por 7 dias, descansando por 7 dias. E de vez em quando agita o frasco, né, uma vez ao dia, para que esses constituintes químicos passem do líquido extrator ali, com o líquido extrator para essa tintura. E após, Uma dúvida, por Juliana, favor. é para essa folha ficar seca, né? A pessoa que tem acesso à folha, né, em casa, como é que seria essa secagem dessas folhas em domicílio? Como seria esse processo? Então, em casa é meio perigoso secar, principalmente a folha do guaco, tá? Porque se a Tá. secagem não for adequada, ela pode ser contaminada por fungo. E aí Ah, pode até causar quadros hemorrágicos pela transformação da cumarina. A gente vai falar disso também um pouquinho ali na frente. Então, na verdade, essa secagem, o ideal não é, principalmente do guaco, não é ser feito em casa. Isso teria que ser feito numa estufa adequada, tudo direitinho. tá, ok. Então, a gente não recomenda fazer. Então, na verdade, eu só estou explicando como faz a tintura, mas isso deve ser feito numa farmácia mesmo, tá? Certo. Esses derivados vegetais. E a alcoolatura, daí a diferença, lembra, gente, que é com a folha fresca. E aí lembrar que a folha fresca tem água, tá? Aí é lavado, picado, colocado no frasco, colocado 1.000 ml de álcool etílico a 80%. Essa quantidade de álcool e qual álcool usar, normalmente esses dados estão na farmacopeia, tá? É a farmacopeia que determina para cada planta qual o líquido extrator e qual a porcentagem ideal para aquela planta, tá? E após esse período, filtrar e envasar em frasco de vidro âmbar também. E o xarope, aqui fala do xarope de açúcar mesmo, né? Que a gente já falou lá atrás, que não é o caso para ela, então nem vou falar muito, tá bom? Então vamos para o próximo. Aqui eu só fiz um slidezinho. Opa, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Eles pesaram aqui as folhas frescas, ó. Então, essa folha tem 1,2 gramas, essa tem 1,7, essa tem 2,1. E o ideal da folha fresca é 2,5 gramas. Então, mais ou menos daria uma folha grande ou duas folhas pequenas.
Vocês sabiam que a maioria das plantas existe um horário ideal para colher elas? Vocês sabiam disso? Não, não. É, Eu já ouvi então, falar por cima, assim. quem falou? Fui eu, Alguém? Ana. Ana? Diga, Foi Ana. Eu já ouvi falar por cima, assim, que tem alguns estudos que falam, né? Inclusive sobre as regiões também, né? Não além do horário em si. Certas É. regiões, a planta tem mais substâncias do que outras, mas eu confesso que eu não decorei, não. É verdade. Então, é bem isso mesmo. Então, dependendo da altitude, do solo, da chuva, eles estão vendo agora até da questão dessas mudanças climáticas, né? Como isso tudo está interferindo no teor de compostos químicos, inclusive alimentos se tornando tóxicos para a gente por causa dessas mudanças, né? No clima, etc. Mas em relação ao horário. Às vezes tem algum horário que você colhe a planta que ela vai ter mais teor na folha da cumarina, por exemplo, que é o guaco. Então, o ideal é quando quem tem o pé de guaco colher essas folhas à tarde, tá? E as folhas mais jovens, elas têm mais cumarina. Então, o ideal é colher as folhinhas mais jovens e no período da tarde. E o ideal, então, seriam duas folhinhas dessas mais jovens para fazer o chá, tá? No caso, a decocção, né? Porque é essa folhinha mais grossa que tem na maioria das casas aí do nosso Brasil, é essa daí. Dá pra. Eu vou mostrar aqui mais pra frente um pouquinho do chá também. Ah, tá. Algum cuidado especial. Eu não lembro quem de vocês, mas já falou. Acho que foi a Patrícia agora que comentou, né? De secar as folhas em casa, né? É, aqui fala, desculpa, aqui antes primeiro eu vou falar só do preparo do chá, olha só. Então aqui tem a figura da Micânia aglomerata, tá? Que ela tem uma folha mais triangular aqui, tá vendo? Se vocês escutarem um barulho de alguma coisa arranhando, é meu gato arranhando a porta querendo entrar, tá? Ó, aqui é uma folha mais triangular da glomerata. É uma folhinha, a folha dela é mais delicada, não é uma folha tão coriácea, não é uma folha tão grossa, ela tem esse formato mais deltoide. A largura dela é maior que o comprimento, às vezes, tá? E é mais difícil de achar, é bem mais raro. Daí essa seria infusão 5 minutos e é uma colher de sopa cheia da folha seca. E se for a levigata, que é a mais comum, que é a folha que é mais alongada, a folha mais dura, mais coriácea, ela é mais a nossa brasileira e ela é mais rica em cumarina. E ela também é uma colher de sopa cheia, trituradinha assim. E aí a decocção que é ferver, botar água para ferver, joga a folhinha lá dentro, ferve 5 minutos e depois filtra, né? E aqui sim, que um de vocês tinha falado que o ideal, quando a gente usa folha seca para fazer o chá ou a decocção, se essa planta for seca de forma inadequada, a gente tem um risco de transformar a cumarina em dicumarol e pode até acontecer sangramento. Eu particularmente, na minha prática, eu nunca ouvi nenhum caso, nem ouvi falar, não sei se vocês já ouviram, mas tem isso relatado. O que que vocês querem contar da história de vocês, da relação de vocês com o guaco? Vocês utilizam na prática? Tem nas unidades de saúde que vocês trabalham? Como é que é? Quem que Aqui na trabalha unidade já com a figura? na unidade que eu trabalho tem o guaco, né? A gente utiliza ele com uma certa frequência. E assim, eu tenho tido boa resposta, né, para os pacientes, para esses sintomas agudos, essas tosses com secreção, eles gostam, tem um bom retorno. O William, e o que tem na unidade de saúde onde você trabalha é o xarope de guaco? É o xarope de guaco, isso. E só tem com açúcar? Só tem um modelo, só tem com açúcar. Uhum. E daí não teria uma opção, por exemplo, se você tiver paciente diabético lá. Não teria. Uhum.
A Mais gente tem até alguém? uma farmácia de manipulação municipal, mas ela é limitada, né? Então fornece só algumas formulações. O guaco não está presente lá para a gente oferecer, né, para o paciente, por exemplo, diabético. Uhum, entendi. Então, mas o guaco, eu vejo que é uma planta. Eu ganhei, por exemplo, o meu pé de guaco, que eu tenho em casa plantado, eu ganhei de uma paciente. Então, o guaco, ele é, na nossa região, ele é geralmente comum, assim, para a gente conseguir uma muda, plantar. É uma planta bem legal para ter em casa. A gente pode estimular os pacientes a terem, tá? Porque fazer da folha fresca não tem perigo, né? O perigo seria da folha seca inadequadamente. Quem mais que já usou o guaco? Quem mais que tem experiência com ele, que quer conversar aqui comigo? Porque a gente vai passar para o segundo caso, mas a gente está no nosso tempo, a gente não ultrapassou o nosso tempo nesse primeiro caso. E o segundo caso não é muito longo, não, gente. Aqui no município que eu trabalho, a gente usa, né, já o xarope já também, só que se eu não me engano, depois eu vou confirmar, eu tenho mais quase certeza, que não é com essa micânia aí, a Levigata, é com a Aglomerata, que já vem, né? O município faz a aquisição dele já pronto. Né? Uhum. Então, assim, essa questão de fitoterapia, práticas integrativas, está engatinhando ainda aqui no município, né? Assim, de ter a horta medicinal, né? Tudo isso. Tanto é que na minha unidade a gente vai iniciar esse mês uma horta comunitária, né? Com plantas medicinais, para a gente tentar estimular esses pacientes, né? A fazer uso mais de compostos naturais. Mas ainda hoje não é uma realidade nossa de ter, né? Digamos assim, né? Um atendimento, né? Estimulando os fitoterápicos de um modo assim a nível municipal, não. Está engatinhando. É a Daiane que tá Engatinhando, falando? não. Não, Liz. Oi, Liz, e que cidade que você tá? Espírito Santo, não é? E Espírito Santo, eu trabalho no município de Vila Velha. Vila Velha. Uhum, certo. Isso. É, então, a É gente, isso mesmo. o objetivo desse curso é justamente isso, né? A gente Uhum. começar a divulgar a nível de Brasil, para cada vez mais profissionais de áreas diferentes, a fitoterapia como uma alternativa para a gente complementar os tratamentos, né? Porque é um tratamento muito aceito pela maioria das pacientes, tem poucos efeitos colaterais na maioria das vezes, né? Tem uma tradicionalidade de uso, né? Os pacientes gostam e se sentem seguros, só que a gente tem que usar da forma correta, né? E para isso que a gente faz esses cursos, para a gente ter um pouco mais de conhecimento, para poder receitar tudo da forma correta, né? Oi, E Juliana, aí? Oi, William. tenho um aqui, ó. Ai, viu? Em casa? É, esse é de lá da unidade, mas ele é um produto tradicional fitoterápico, né? Uhum, Então, aqui é a Glomerata e ele traz como um uso já a partir de 2 anos. uhum. Em Então, criança, né? é esse que a Sim. gente faz. Não Então, sei se na dá para ver aí, prática, dá para ver? dá. Se Aham. aproximar É muito, acho micânia que ele fica aglomerata esse, desfocado. né? Esse É aglomerado, Glomerata, William? é. Aham. Glomerata. É igual do da Herbarium, né? Você sabe que eu dou chá de guaco para os meus sobrinhos e não tem problema nenhum, né? Então, é aquilo que eu te falei, eu acho que é só a questão que não tem estudos. Aham. Então, É, mas aqui, assim, esse diz 2 anos, eu uso na minha filha de 8 anos e já tem um tempo. E assim, ela dá super bem com esse xarope. é verdade. Ah, tem uma farmácia de manipulação famosa em Ribeirão Preto, chamada Oficina de Ervas, que trabalha só com fitoterapia. Não estou fazendo propaganda, não ganho nada deles, tá? Mas eles fazem uns xaropes compostos de guaco, assim, com própolis, mel, enfim, usando mais de uma planta também. E fica muito, muito interessante mesmo. Para gripe é uma coisa maravilhosa, né? Então tá, pessoal. Então a gente está encerrando no horário o nosso primeiro caso clínico. Agora a gente vai para o nosso segundo. Agora são 9 horas, tá? A gente tinha às 9 horas para começar o segundo, para ficar um finalzinho ali para comentários e dúvidas, tá? Então eu vou passar aqui para o nosso segundo caso clínico. Peraí.
Se alguém quiser comentar no chat, tá tudo bem, William? Tem alguma coisa lá? Não, não tem nada no chat. Tudo certo. Acabei de olhar. Uhum, certo. Então vamos pro segundo caso. Muito bem. Que bom que tem clínico geral aí no grupo para me ajudar, que não tem nada de ginecológico nesses casos aqui, tá? Então vamos para o nosso segundo caso. Então, o nosso segundo caso é um paciente em uso de diurético tiazídico e do fitoterápico sene, que é a sena alexandrina, tá? É uma paciente do sexo feminino, de 45 anos, em unidade básica de saúde, que é a realidade, acho que da maioria de vocês aí, né? É uma paciente que vem com uma queixa principal de fraqueza há 10 dias, alterações nos batimentos cardíacos, palpitações e cãibras. De antecedentes, tem hipertensão arterial, né? Tá bem controlada. Dificuldade no controle do peso, tá? Sobrepeso e obesidade, constipação intestinal e nega alergias ou outras doenças. O índice de massa corporal dela é acima de 30 há 1 ano e meio, tá? Ela tem dificuldade de controlar o peso, a pressão até que tá bem controlada. Ela toma hidroclorotiazida 50 miligramas pela manhã e a sena alexandrine ou seco na forma de extrato seco, cápsula de 100 miligramas, 2 cápsulas à noite, ela tá usando esse sene faz 5 meses. No exame físico, ela tá em bom estado geral, corada, hidratada, pressão tá bem normal ali, né? 11/7. O exame físico tá todo normal. E você vê que ela já emagreceu, né? Que o índice de massa corporal dela caiu para 28. E de exames complementares dela, a gente tem uma dosagem de sódio que tá normal, um potássio que tá 3,2 abaixo e tem perfil lipídico, glicídico, renal e hepático normais. E aí, vamos fazer uma pausa aqui para a gente conversar. O que que vocês se preocupariam? O que que nesse caso, o que que chamou atenção? Vamos lá, É, mulherada. Não deixa só o William me ajudar. Vamos lá. uhum. O William sabe que eu sei. Os sinais de hipocalemia ali, que ela tá com cãibra, com palpitação. Isso aí, muito bem. Exatamente, acho que isso é o sinal de alerta, né? A hipocalemia com a fraqueza, cãibras e palpitações. Então, tá ali, ó. E os problemas que seriam os diagnósticos dela, a questão da pressão alta, né? A questão da constipação, a hipocalemia e a gestão de perda de peso, né? Que seriam os diagnósticos dela, né? Então, vamos lá. E agora, qual seria a causa dessa hipocalemia dela? Oi, professora. Oi, É Viviane, pode perda de... falar. Seria mais o potássio, né? Como Uhum, ela tá tomando sene, né? Não é isso? Tá isso. evacuando, deve estar evacuando, liberando não só esse mineral, outros minerais, tá perdendo, né? Mas mais o potássio. Mas eu acho que seria mais o potássio por causa da hidroclorotiazida, né? 50 miligramas, eu achei. Poderia ser de 25 ou trocar por um outro, sei lá. Exatamente. Espirulactona seria uma. Podia trocar para um diurético poupador, né? De É, potássio. acho que espirulactona seria mais adequado. Não sei se furosemida se enquadraria aí. Os médicos, os médicos, por favor. E aí, Não William, sei ajuda a se gente. furosemida. O hidroclorotiazida, ele não altera tanto o metabolismo do potássio, né?
Então, é um medicamento que a gente não preocupa tanto com potássio, né? De fato, a espironolactona e a própria furosemida, sim, preocuparia mais. Eu acredito que aí a questão do potássio é mais por conta da perda mesmo associada ao sene. Inclusive, ela teve perda de peso, não teve relato na história de mudança de estilo de vida, pode ser por conta de uma desidratação. Então, inclusive, a gente vê isso em quadros de diarreia, em quadros de vômito, né? Uma alteração da questão do potássio. Eu acredito que seja por conta disso. Uhum. Muito bem. Quem mais quer acrescentar alguma coisa? Esse uso prolongado do Sene ali por 5 meses, Uhum, é correto isso? Não Não. seria uma superdosagem? uhum, Exatamente, chama muito atenção, né, esse uso há 5 meses. O sene, ele é uma planta que quando a gente usa para constipação, a gente usa por curtos períodos de tempo, né? A gente não pode usar muito tempo, senão até o intestino acostuma com isso e fica preguiçoso depois, né? Então, ele não pode ser usado, 5 meses é um tempo absurdo mesmo. Por isso que até não sei nem como é que ela tá em bom estado geral, né? Então, não poderia mesmo, né? Realmente não poderia. Então, aqui, Outra, pode falar. outra coisa ali, a interação, tem alguma interação medicamentosa ali com o hidroclorotiazida e o sene? Não potencializa ali a perda do potássio, alguma coisa assim ou não? Tem algum estudo que diga que, de repente, porque teve um módulo ali que diz que tem medicações que não podem ser associadas com medicações químicas com fitoterápicos, né? uhum. Nesse caso ali, será que não teria né, alguma interação ali que poderia tá surgindo, né? Alguma Exa dessas. exatamente isso, é bem por aí. Então, a hidroclorotiazida, ela é um diurético tiazídico e um dos efeitos adversos é a hipocalemia. E o CN, ele possui compostos antraquinônicos que apresentam ação laxativa e, por aumentar a velocidade do trânsito intestinal, um efeito adverso que pode ser observado é a hipocalemia. Então, acabariam se somando, né? A interação seria a soma dos dois, com a perda de potássio, né? Então, não deu liga esses dois, né? E mais alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Ó, meu professor tá aí! Agora que eu vi ele. Tô escondidinho aqui, não vou dar palpite. Ah, não, pode dar, sim. Engraçado. Ele Não, apareceu só bem quietinho. vim admirar o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Ah, tá Ele bom. tá quietinho, ele tá quietinho. Sim, verdade. Então, pessoal, vamos lá. Então, aqui, aquilo que a gente estava falando, né? A hidroclorotiazida é um diurético tiazídico amplamente utilizado no tratamento da hipertensão e um dos efeitos seria a hipocalemia que tem nessa paciente. E o CN possui os derivados antraquinônicos, ação laxativa e também teria esse efeito de hipocalemia, né? E aí a interação seria a somatória desses dois efeitos. E o que que vocês sugerem de plano de cuidado para essa paciente? O que a gente pode sugerir para ela, para essa mulher, né? Para ela A melhorar, primeira coisa era suspender esse CN, né? Que já está um uso prolongado demais, certo? né? E podemos, né, conversar com ela a questão do melhorar a questão da alimentação, né? Atividade física, que não vai ajudar a estimular o trânsito intestinal também, né? Coisas, né, assim, mais é, alternativas mesmo, né? Antes de a gente tentar mexer na medicação também dela, que até então os níveis pressóricos dela estão se mantendo normais, né? Apesar da queixa de palpitação. Sim.
Tá normal, né? Tava 11/7 a pressão dela. Isso. E isso ela tá com queixa de palpitação, mas talvez seja devida também à hipocalemia, né? Certo. E também a questão alimentar, né? Aumentar a ingestão de alimentos ricos em fibras, né? Evitar alimentos ultraprocessados e Hidratação também, importante. hidratação, exatamente. Legal. Então, isso tudo Eu entra acho que nessa coisa que a eu gente está também falando da tro- reeducação alimentar. É, eu acho que poderia também trocar o antipertensivo, né? Ela é uma paciente que controla a pressão com o antipertensivo. Dentro daquelas classes que a gente tem de primeira linha, a gente poderia utilizar um que não mexe tanto no potássio para a gente conseguir um equilíbrio aí. Qual que você sugere, William? Olha, pela história dela aí, eu não vi nada que contraindicasse outros antipertensivos. Então, por exemplo, a gente poderia usar uma losartana, né? Ou um Uhum. enalapril, ou até um olanzapine. Certo. Muito bem. Então, a questão da alimentação, vocês colocaram bastante, né? Da hidratação, atividade física. atividade física, que também ajuda a funcionar o intestino e a gestão da perda de peso, né? E suspender esse sene, sem dúvida, né? E o que que a gente poderia substituir? Vocês têm alguma ideia do que a gente podia trocar para ela? O psyllium, por exemplo. Uhum. Psyllium é uma boa, que é o plantago, né? Isso, plantago. Uhum. É uma boa mesmo, porque ele é um regulador intestinal, né? Seria uma das opções. Que mais, pessoal? Vamos que nós estamos com tempo. Eu tô indo muito rápido. Vocês têm que me ajudar. Vocês têm que falar mais. Não sei se é uma cavalinha como um diurético. Pensando, na pressão alta, tu diz? Isso. Aí usaria o cavalinha e reduziria essa medicação dela, como já foi falado, não sei. Uhum. A cavalinha não é um dos fitoterápicos que a gente usa para tratar a hipertensão, mas a gente usa às vezes nessa questão da retenção hídrica, né? Seria uma alternativa nesse sentido. E para pressão alta, o que que vocês acham? A gente poderia usar alguma outra coisa? Professora, só complementando do laxante que a senhora falou, eu tenho constipação, eu uso tamarino, eu uso a fruta mesmo. Uhum, Não tenho tamarino, eu coloco um caroço mesmo na água, né? E faço um suco. E assim, em meia hora comigo funciona. Eu tenho uhum, diarreia, porque eu fico tipo assim, eu fico 8 dias sem ir ao banheiro. Você acredita? uhum. É E muito comigo tempo, né? funciona. Ele tem uma propriedade, eu não sei. A senhora saberia dizer, eu não sei. Mas eu sei que ele tem uma propriedade laxante, né? O tamarino, a fruta, não é isso? Então, eu estava vendo aqui, é um fruto tropical originário da África, mas ele é cultivado e popular em várias outras regiões. É, E é uma fruta, né? Qual o componente dele? Deixa eu ver, sais minerais. É rico em fibras, pode auxiliar no controle da glicemia, ajudar em retenção Sim, de sim. líquido, mas eu vou pesquisar melhor e daí vou colocar lá no nosso grupo Tá. sobre ele, Eu tá? acho que Mas é ele bastante não é. osmótico. Oi? Alguém falou alguma coisa? Pelo que eu vi aqui, também estava procurando, acho que é um laxante osmótico. Eu acho que ele não é irritativo, assim, tipo o sene. Uhum, pode ser. Então eu vou Isso, acho que pesquisar. essa palavra mesmo, laxante osmótico, é isso mesmo. Obrigada. Acho Hum, que essa palavra mesmo que eu não lembrava, é isso mesmo. certo. Então, ó, mais uma ideia aí, mas aí na questão da alimentação, né? Não da planta medicinal, mas da alimentação. Muito bom. Troca de A ideia. ameixa também, a ameixa roxa, tem mais ou menos a mesma função que o tamarino também. Né? Eles usam muito em criança também, quando está na introdução alimentar, né? Que começa a ter aquela constipação, a gente faz também, coloca a fruta, né? Dá uns talos assim na fruta, deixa na água também, e depois oferece essa água para a criança.
Então, acho que tem mais ou menos a mesma propriedade assim do tamarindo também, né? Mas aqui em questão também da alimentação. Ameixa preta, né? Isso. Então, tudo isso, né? Tomar água, mudar a alimentação, aumentar as fibras, colocar essa ideia aí da ameixa, né? Que funciona na água, ou do tamarindo, que deve ser bem parecido, né? Então, tudo isso a gente pode orientar para paciente, né? Suspender esse sene, evitar automedicação, fazer atividade física. Que mais que vocês lembram desse caso? Mas acho que vocês já acertaram quase tudo para variar. Vocês são muito bons, hein? Olha só. Então, aqui, ó, o plano de cuidado para ela seria educação em saúde, né? A gente vê essa questão da perda de peso, que vocês falaram, da atividade física, da reeducação alimentar. Ah, faltou isso aqui, ó, pessoal. Eu também tinha esquecido. Aí a gente vai precisar chamar os médicos aí do grupo. Essa questão da hipocalemia, o que que a gente faria? Como é que corrige isso? Eu não sabia, eu só aprendi nesse caso, quando eu fui estudar esse caso. Como é que corrige esse potássio baixo dela aí? Quem que pode me ajudar? Eu acho que o potássio é reposição oral mesmo, comprimido, e o eletro para ver se não tem. Que quando tá muito alto, ele pode ter uma alteração no eletro, daí tem que dar um outro medicamento, que eu esqueci o nome agora. Não sei se podem me ajudar, que daí tem que proteger o coração, né? Mas normalmente é a hidratação e a reposição do potássio. Uhum. Em comprimido, Jade? Vocês fazem? Normalmente, sim. Às vezes tem IV também, acho que depende daí do quanto tá, né? Quanto tá baixo. É uma Uhum. medicação que não é feita na atenção primária, né? Então, é uma medicação que vai ser feita mais nas unidades de urgência, né? Mas se você está diante de uma hipocalemia que seja leve, né? E o paciente está com a frequência cardíaca boa, está pouco sintomático, você pode corrigir, né, as situações que podem ter levado à hipocalemia e não precisar de reposição, né? Então, no caso aí, a gente viu algumas situações que a gente poderia fazer para estar corrigindo esse potássio. Mas no caso dela, que já tá com sintomas, né? É, É, a cãibra, paciente palpitação e ficaria o eletro alteração, em reposição. É, seria melhor encaminhar ela para fazer essa reposição. sim. Uhum. E normalmente vocês fazem isso via oral ou vocês fazem isso endovenoso, quem trabalha em pronto atendimento? Quem que ajuda aí dos médicos? Geralmente a gente faz endovenoso no pronto-socorro, mas essa quantidade de potássio é bem leve, essa hipocalemia dela. Mas como Uhum. tem sintoma, a gente faz o eletro, faz o gluconato de cálcio, que é para proteger a membrana, né, das células cardíacas, e faz a reposição potássio endovenoso, só que aí demora para correr um pouco. Uhum. Certo. Mas se não tivesse nada, seria oral. E depois escolher outro exame para ver se repôs. Que bom, ó, já aprendi. Jéssica, e você é da onde? Sou de Vitória, Espírito Santo. Ah, legal, tá pertinho da Liz, então, que tá em Vila Velha. Tô, Uhum. E bem você é perto. enfermeira ou você é médica? Eu sou médica. Ah, legal. Muito bom. Adorei. Aprendi com você, porque eu não sabia. Eu, como uma boa ginecologista, não sei repor potássio. Melhor não arriscar, né? Ia dar problema. Gente, ó, são 9h18. Nós estamos indo muito rápido. Vamos ver o que que mais que eu tenho aqui. Então, vamos ver aqui. Eu sou meio acelerada, né? Ó, então, vocês acertaram, como sempre, vocês são os melhores, né, alunos que eu podia ter, graças a Deus. Eu peguei um grupo que sabe tudo. Suspender a cena, né, porque tá demais, é muito tempo que ela tá usando essa cena. E os outros e os outros fitoterápicos que poderiam ajudar, a gente falou de alguns, né, do psyllium. E para hipertensão, talvez o hibisco seria uma das opções, né?
Alguém já estudou alguma coisa ou lembra qual fitoterápico que a gente pode usar para hipertensão? Eu tenho uma cola aqui. É que a gente vai aprender isso ainda ali na frente, não é o objetivo de hoje. O objetivo de hoje era mais a gente falar essa questão das formas farmacêuticas e da interação medicamentosa. Mas só para ilustrar, vocês que estão começando a estudar isso, algumas opções para hipertensão, que a mais famosa é o Crategus SP, que é uma planta que ajuda nos batimentos cardíacos e é um antihipertensivo. O Allium sativum, que é uma planta do sistema circulatório, o alho. A Olea europaea, que é a oliveira. O hibiscus sabidarifa, que a gente já falou, que é aquele da florzinha vermelha, que dá para fazer chá também. E a cecrópia, que é a embaúba, tá? Daí dá para usar em cápsula, dá para usar extrato seco, dá para usar várias opções. Então, pessoal, e sobrou tempo, então nós vamos ter que conversar um pouco antes de acabar isso aqui. Eu vou interromper o compartilhamento aqui, te interromper. Voltamos para as câmeras. É, Então, esse foi o nosso primeiro encontro sobre esses dois casos clínicos, né? Vocês me ajudaram bastante porque tinha um monte de coisa que eu não sabia, né? O que que vocês acharam dessa nossa primeira reunião? O que que você, já que está na nossa lista lá do que vai lá para o fórum, né? O nosso pacto, né? Para as próximas reuniões. Alguém disse que era legal a gente fazer um resumo e dar uma ideia para a próxima, né? O que que vocês sugerem? Eu achei que foi interessante essa questão de mostrar o caso, né? Eu tinha lido os seis primeiros casos, a questão das formas, tudo. Então, vai, além de fixar, a gente vai aprendendo sobre a planta, como você mostrou a planta, tudo certinho. Eu acho que esse modo de mostrar o caso e a gente discutir, todo mundo participando, achei bem interessante. Certo, Fica Lorena? menos cansativo. Tá bom. Deixa eu ver em quantos que a gente está hoje. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove? Nós estamos em nove, fora eu? Nove participantes? Alguém percebeu se teve alguém que chegou e depois saiu? Só o professor mesmo. Ah, tá, só o professor, o intruso. O intruso. Ó, tá aqui a Patrícia, a Jéssica, o William, a Lorena, a Jade. Só tem uma farmacêutica no grupo hoje, né? Quem que é a farmacêutica aí? Se apresenta. Acho que só tem uma. O É resto a Vivi. é a Vivi? É. A Viviane é a nossa farmacêutica. Ô, Uhum. Viviane, para mim a parte mais difícil é a tua. Meu Deus do céu, é terrível, assim, estudar farmacotécnica e como que prepara, como que produz o xarope, as tinturas, o extrato. Eu tive que ler mil vezes isso a primeira vez para eu aprender. Me conta. Para vocês é mais fácil, né? É, pra gente sim, é mais fácil. E assim, eu queria muito poder tá dando, fazendo essas atividades assim lá na clínica, né? A gente tá tentando, tá querendo montar uma horta, entendeu? E assim, e eu queria muito me aperfeiçoar mesmo, me inscrever nesse curso para isso, né? Para poder estar explicando para o usuário, assim, não é só ele retirar a planta ali, a gente cultivar, explicar para ele a fabricação, o processo, entendeu? E aí eu me interessei muito, eu também fiz o curso de auriculoterapia, a gente também entra com essas PICs, né, essas práticas integrativas, para auxiliar, né, os usuários, mas eu queria fazer outras também, né, reiki, enfim. Mas eu estou gostando muito. E na atenção primária eu já sou formada há 13 anos, mas na atenção primária eu já estou há 6. E, assim, é uma experiência muito boa. E, assim, eu espero contar casos muito bons, contar experiências aqui boas para vocês. E cada um falar da sua, né? Assim, para um ajudar o outro, né? Isso mesmo. A E é gente isso. aprende muito trocando essas ideias, aí aprende um com o outro, né? E é legal, o que eu achei legal desse curso também é a gente ter farmacêutico, enfermeiro, médico, ter várias especialidades, né? Várias profissões, porque isso enriquece
o grupo, né? O que um não sabe, o outro ajuda e assim a gente vai, né? Então, pessoal, ainda temos um tempinho. Que mais que vocês. O que que vocês estão achando do material didático? Vocês estão conseguindo fazer as tarefas? Como é que tá? Eu gostei do material. Eu só achei os casos bem complexos, assim, aqueles casos eu achei bem difíceis, as formas de preparação, como que, como que a gente utiliza, por exemplo, para fazer um gel, um creme, as bases, né? Achei bem complexo aquilo ali, né? Então, assim, eu não sei para a prática o quanto seria interessante aprofundar naqueles aspectos ou não, né? Eu achei esse modelo que a gente fez aqui muito mais interessante, né? Então, aí entra a coisa que eu falei da Viviane, que é mais difícil, né? Da questão da farmácia. Uhum, Você sim, sabe que eu não me atentava muito, por exemplo, a isso, se o creme era não iônico ou aniônico, na hora de prescrever para os pacientes, né? E você viu que aquele vídeo que a Ivanice fez de um quadro clínico, que de repente sim, o creme não estava funcionando para o paciente, e sim. eles mantiveram a mesma planta e de repente começou a funcionar só porque o farmacêutico mudou, porque não era compatível ali a planta com Uhum. aquele tipo de creme, né? Então, Fez todo. na prática, eu copio as formulações do curso que eu fiz, né? Que é o formulário de fitoterápico da farmácia da natureza, que daí tem as fórmulas dos cremes e ele diz direitinho como fazer, porque eles já testaram isso, né? Então tá tudo especificado, então eu copio. Mas eu acho que nas farmacopeias também tem, né? Como fazer direitinho, e no final é importante, mas a gente tem que colar isso, porque não tem como Sim. saber essas coisas, né? Tem que Eu, copiar de quando algum pesquiso, lugar. utilizo também até um material que é da Federal de Santa Catarina, né? Que é o Memento Terapêutico, a última versão de 2023. Mas esse material aí, por exemplo, que você mostrou, eu não conheço, né? Se tiver em PDF, o Ah, Memento legal. Eu Terapêutico vou ver para a gente mandar para vocês. Então, esse é o é, formulário da pós da fitoterapia lá da USP de Ribeirão Preto, da Farmácia da Natureza. Daí, por exemplo, aqui tem o creme composto de calêndula. Aí, sim. além da calêndula, vai a aloe vera, cúrcuma, o sínfitum, que é o confreio, o própolis, e aí o creme base não iônico. Então, por exemplo, quando eu Uhum, quero mandar receitar alguma coisa, às vezes eu copio se o creme é base não iônico ou ele é diferente, porque aqui eu sei que eles já testaram e deu certo, né? São detalhes, né? Mas essa parte de farmácia para mim é o mais difícil mesmo. Como uhum. médico foi o mais difícil. Então, que mais? Então, hoje a gente discutiu os dois casos clínicos. As tarefas desse primeiro módulo, todo mundo já terminou, será? Eu falto a parte 3. Eu finalizei um e o 2. Uhum. Eu Vamos confesso que eu ainda tentar. não terminei, não, viu? Oi, quem tá? Confesso. Oi, Ana. Eu confesso que eu ainda não terminei, não, mas estamos aí. Vai dar certo. Tem que dar certo. Isso aí, vamos tocando, vamos deixando o material em dia, porque é muito material, né? É muita matéria, né? É muita coisa para a gente estudar, para a gente aprender. Fitoterapia, a gente exercita a humildade, né? Porque a gente nunca vai saber tudo, é impossível, porque é muita coisa, né? Então, vocês não querem abrir as câmeras só para a gente se despedir? Quem puder, quem não puder, não tem problema. Então tá, gente. Patrícia, Boa noite para todos. Jéssica, que bom, Jéssica me ajudou lá na hipocalemia, hein, Jéssica? Ana participou bastante também. A Liz, agora que eu vi a Liz hoje. Que bom, pessoal. Eu acabei sendo meio rápida, porque eu sou meio assim acelerada, vocês vão ter que me segurar das próximas vezes. Das próximas vezes eu vou trazer algum material extra
para eu não acabar antes do horário, tá? Que hoje eu acabei terminando antes do previsto. O que vocês não vão achar ruim, provavelmente, né? Eu acho que o tempo foi bom, não achei corrido, não. Acho que deu para a gente discutir, né, todas as questões e achei que o tempo foi bom. Então tá bom. E até que o nosso grupo foi legal, ó. Nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Legal. Então tá, participem comigo lá no grupo do WhatsApp, se tiverem casos já aí querendo, discutindo. Por exemplo, vocês estão no dia a dia lá no posto, na unidade de saúde, surgiu um caso, vocês querem já perguntar, podem já ir fazendo, porque a gente vai aprendendo juntos e o que eu não souber, eu tenho a orientação dos professores e eu vou perguntando para eles, tá bom? Eu não, eu acho que eu não entrei nesse grupo do WhatsApp, sabia? Acho Ah, que eu não então, estou. ali no fórum tem direitinho, tá? Sim, eu vi, eu acabei esquecendo, que eu acessei pelo computador, acabei esquecendo de entrar no grupo do WhatsApp. Então, tá Aí bom. se você puder mandar esse material lá, Mando sim. O da fitoterapia eu aqui, vou mandar né? um memento terapêutico também. Ele tem as Isso. formulações prontas também, né? Então eu também utilizo, não tem como gravar essas coisas, esses taninos, essas cumarinas, eu acabo copiando ali como eles colocam no próprio documento e faço a prescrição. Isso. Porque tem que ter os constituintes químicos certinhos ali, né? A porcentagem, às Uhum, vezes, para o medicamento uhum, funcionar, né? isso. Então, tá bom. Então, a gente se vê no próximo encontro, né? E eu prometo que da próxima vez eu vou tentar não correr muito e vou trazer um materialzinho interessante extra para a gente ficar um pouquinho mais. Ok. Tá bom? Combinado, mas hoje foi super leve, fique tranquila. É? Já a gente sai daqui, assim, ó. Então, tá bom. Deu, assim, ó, eu não domino tudo, né? Mas vocês foram me ajudando, aí deu tudo certo. Tá bom, Eu, gente. esse grupo eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. 9 mulheres e um homem, então tem que ter cuidado. É verdade, né? Tem mais homens no nosso grupo, mas só não veio na reunião, né? Tem um outro médico, Marco Antônio, um pediatra, que é do Distrito Federal. Tem mais mulherada, claro, sempre tem mais mulherada, né? Quer ver nos congressos de ginecologia, só da mulher. Na enfermagem, a maioria mulheres também, né? Na Mas medicina também, né? medicina nós estamos dominando agora, né? Já é a maioria, é. Já é A a última maioria, né? Quem demografia diria? médica, quase 60% são mulheres, né? É 50 e verdade. tantos por cento já. É uma profissão que a saúde tá crescendo bastante. Então tá, Doutora, só uma dúvida. claro. É a Vivi. A gente sempre vai entrar no grupo S, é isso? Vai Sim, ser sempre. Ah, tá. Para saber, tem tá. alguns encontros que é o mesmo. Eu sempre vou mandar. Vocês entraram pelo link do WhatsApp ou vocês entraram por dentro do AVA, por dentro do nosso curso? Por dentro. Eu fui por dentro, fui pro local errado. Eu fui pelo AVA. É, eu É também. que pelo AVA também ele redirecionou, né, para turmas. É. E foi fácil? Foi, Vici. Mas, homem, demorou. Eu recebi ajuda de alguém que me colocou nesse grupo. Tá ótimo. Vai sempre ter ajuda e qualquer dúvida tem o suporte lá. E também eu sempre vou mandar o link para a gente entrar juntos daí, Tá tá bom? certo. Então, combinado, eu agradeço e qualquer dúvida podem mandar e na próxima reunião estamos juntos novamente, tá? Vamos estudar para fazer um encontro bem legal na próxima vez. Melhor que esse até, tá bom? Tá bom. Um Obrigada, beijo, viu? boa noite, Tchau. adorei Tchau, boa conhecer noite. vocês. Tchau, beijo. Tchau, Tchau. Tchau, boa noite. boa Boa noite. noite.